Vamos abrir a palavra de Deus, irmãos? No primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ler o versículo de número 1. Primeiro livro dos Reis, 17, verso 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Vamos orar. Nosso Deus querido, colocamos diante do Senhor as nossas vidas nesse momento, quando a tua palavra é lida de maneira a servir de edificação para o nosso coração nesta noite. Colocamos-nos diante do Senhor com toda a humildade, na certeza de que o Senhor nos trará a edificação necessária para que nesta semana tenhamos todo o cuidado de ter a certeza de como o Senhor tem nos chamado para a tua obra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o texto de Reis 17, onde nós lemos essa passagem, tem como pano de fundo uma outra circunstância. No versículo 16, ou melhor, no capítulo 16, a partir do versículo 29, fala-se da ascensão ao trono de Israel de um rei chamado Acabe. O seu pai era Omri. E como rei de Israel, diz o texto que anteriormente a isso ele fez o que era mal perante o Senhor, de modo que nenhum outro rei antes dele havia feito tanta ruindade, tanta maldade. Fez o que era mal perante o Senhor. Morreu Omri e depois ascendeu ao trono Acabe, seu filho, que reinou 22 anos. E observem, amados, que Acabe fez um poste ídolo em Samaria, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor. E mais do que todos os outros reis de Israel haviam feito. Percebam que é uma sucessão de maldade no comportamento dos homens, mordendo na vida dos reis de Israel, de modo que irritavam o Senhor, até ao ponto de o Senhor tomar a decisão de enviar um profeta que até então não se havia falado nele, chamado Elias, lá das regiões de Tesbe, em Gileade, e que traz uma palavra para Acabe, da sua casa, de que daquele momento em diante, por 3 anos consecutivos, não haveria mais chuva, até que a palavra voltasse ao servo do Senhor para retornar a chuva. Esse texto, amados, fala da entrada do profeta Elias no palácio do rei Acabe. E a ideia aqui é trazer para nós o ensinamento ou a explanação, o esclarecimento das coisas que aconteciam naquela época. As pessoas estavam se distanciando de Deus e mergulhando na idolatria. São as realidades do capítulo 16, que eu acabei de citar, e também esse capítulo 17. Os fiéis a Jeová, que o próprio Senhor diz mais para frente, que eram 7.000, esses fiéis que eram
considerados uma minoria, se escondiam nas cavernas com o falso discurso de não querer incomodar. Mas era uma maneira de se omitir, de falar a verdade, num contexto tão conturbado, num período tão idólatra, tão necessário que as testemunhas de Jesus falassem, as testemunhas de Deus falassem em nome dele naquele momento. E Elias, nós podemos considerar aqui como um gigante espiritual, recusa-se a se intimidar diante da situação que estava por ali, por uma nação de anões morais, homens que não tinham sequer o cabedal de se manter na presença de Deus, enquanto que Elias manter-se fiel ao Senhor Jeová, ou ao Deus do céu. Acabe, segundo eu já falei aqui, fez o que era mal perante o Senhor, com alianças erradas. Se aliou primeiramente à sua esposa, chamada Jezabel, que era filho do rei dos Sidônios, um dos maiores inimigos do Deus do céu. E bateu todos os recordes de rebeldia, não só deu as costas para Deus, como também deliberadamente se opôs a ele, dedicando-se à idolatria ou culto a Baal, que era o Deus terrível daquela época. E Elias deixa de lado o conforto da sua casa, da sua conveniência, para testemunhar em nome daquele a quem servia. O que o tornava firme em suas convicções? Onde alguém poderia encontrar coragem para se manter firme na fé, numa situação como essa, em que o povo havia se distanciado e os que estavam aliados ao Senhor estavam escondidos? Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre a tripla certeza do servo chamado. Examinaremos aqui 3 princípios chaves de aplicação prática em nossos dias. O primeiro é: Elias tinha certeza da realidade de Deus. Todo profeta, todo homem chamado, todo homem que um dia se sentiu vocacionado por Deus tem que ter a certeza dessa realidade na sua vida. Vejam aqui, amados, as primeiras palavras de Elias que ele menciona na Bíblia são: tão certo como vive o Senhor. Tinha certeza de que o Deus ao qual ele servia era um Deus real, era um Deus que tinha vida. Não era um Deus como Baal, não era um Deus como Moloque, não era um Deus como Dagon, 3 divindades de povos pagãos daquela época, e que como principal finalidade era receber sacrifícios humanos. O Deus a quem Elias servia era um Deus de verdade, era um Deus que tinha vida. Ele sabia do que ele estava falando, sabia a quem ele estava se referindo. De modo, meu amado irmão e irmã, você que está presente nessa noite aqui, você que está em casa, pare para pensar um pouco qual é a certeza que você tem na sua vida a respeito de Deus. Será que é aquela certeza que você vê na vida de pessoas que são seus vizinhos, seus pais, seus parentes? Ou é uma certeza que traz para o seu coração uma profunda convicção de que esse Deus é um Deus verdadeiro? De que esse Deus é aquele Deus que cumpre com a sua palavra em relação ao seu povo, em relação ao seu servo? Elias não tem medo. Podemos imaginar uma figura vestida de pelos de camelo, com um bastão na mão, uma vara, sei lá como seria isso, entrando nos átrios do palácio de Acabe,
Mas como é que ele teve a petulância de entrar? Irmãos, não era isso um problema, porque na época os profetas tinham livre acesso aos palácios reais, porque eles eram conhecidos, distinguidos ou distintos pela sua maneira de ser. Só que imaginemos que Acabe receberia aquele homem, aquele profeta, como receberia qualquer outro visitante na sua casa. Mas a sentença dura para o rei naquele momento foi exatamente uma afronta para o monarca, para aquele soberano, que aparentemente achava não ter resistência em lugar nenhum. E estava agora recebendo a mensagem de Deus da sua casa, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel. Não era um Deus qualquer, era o Deus daquela nação a qual ele estava pervertendo com o seu mau costume, com a sua idolatria, com a sua oposição. Era um recado direto a Deus, de Deus, para que Acabe colocasse já desde aquele momento a sua casa em ordem. Você tem certeza da existência desse Deus que hoje você está dizendo que serve? Quantos deuses estão passando pela sua cabeça hoje? Para muitos, o Deus é o seu emprego, é o seu dinheiro, é o seu filho, a sua filha, a sua casa, sua família, um carro bom, bonito, último tipo. Qual é o seu Deus hoje? Tão certo como vive o Senhor. O Deus de Elias é o Deus do céu, é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. De modo, amados, que essa primeira certeza tem que estar no seu coração tão patente, que as pessoas, quando olham para você, tenham certeza de que de fato você é um servo de Deus, e não mais um que se proclama seguidor de Jesus, como aqueles que andavam ao lado dele, quando disse para Jesus: eu vou te seguir para onde quer que fores, Senhor. E Jesus imediatamente já corta a conversa no meio e diz: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um travesseiro de seu. Você quer me seguir? Está meio difícil. Está meio difícil. Irmãos amados, quantas pessoas têm adentrado aos templos religiosos, às igrejas, em busca dessa ou daquela situação doutrinária, preocupado com aquilo que está ouvindo lá fora, mas também sem a definição exata de tomar uma decisão por servir verdadeiramente ao Deus do céu. Porque há uma preocupação, e a preocupação é grande e verdadeira. Eu tenho que deixar a minha vida, eu tenho que largar de lado os meus conceitos, porque eu preciso olhar para o Senhor, tão somente o Senhor. E isso vai ter um preço, vai ter um custo, não financeiro. O Senhor Jesus diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Mas diz por outro lado: todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aleluia! É assim que o crente deve encarar esse Deus que te chamou, de maneira a que, de fato, façam como Elias, porque Elias mudou as circunstâncias pelo que viram de real nele. Tão certo como vive o Senhor. E o que há de real na sua vida e em você que prova realmente que você esteve na presença de Deus, ou que prova a existência de Deus para esse mundo? As pessoas precisam olhar em você e ver alguma coisa diferente. Você está vendo alguma coisa diferente?
Se vocês estiveram com Jesus, certamente o mundo vai ver em sua vida a diferença operada pelo fato de haverem se encontrado com o Senhor. Quando Saulo teve um encontro com Jesus, todos viram uma diferença na vida dele. Ele ficou cego, ficou apavorado, ficou desnorteado, e depois, recuperado daquele momento, nunca mais foi o mesmo. Então, quando nós temos esse encontro com Deus, nós devemos sempre ter a certeza e manter em nosso coração a certeza que não somos mais os mesmos. Não vamos ser mais aquela mesma pessoa. Mas a segunda coisa que podemos dizer aqui como certeza do servo quando ele é chamado, Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Como que você pode se apresentar diante de alguém para dizer: eu estou aqui em nome do Deus dos exércitos? Vocês já devem ter ouvido uma expressão mais ou menos semelhante, ou lido na Bíblia alguma coisa semelhante. De um lado estavam os exércitos filisteus, numa montanha, tomando conta de todo o vale. Do outro lado, um punhadinho de cabras, que era como os filisteus enxergavam os exércitos de Israel. Um pouquinho, um rebanho de cabras ali, um pequeno exército. A montanha à frente estava repleta, estava tampada de soldados, mas o que se destacava era um homem, um gigante, 2 metros e alguns centímetros de estatura, e tudo nele fazia dele um titã. Até a sua voz era assustadora. E de repente alguém se aproxima, um menino sardentinho, pequeno, franzino, sem nenhuma armadura e sem nada, carregando um bornal e um estilingue, mais ou menos parecido com o estilingue, né? Que era uma funda, um pouquinho diferente. Nós brincamos muito com o estilingue, mas ele usava funda. Irmãos, olha só, aquele homem que certamente já tinha a vitória garantida, vociferava e ainda mais blasfemava contra o Deus de Israel. Observe essa frase que todo homem de Deus precisa trazer no seu coração e na sua língua. Davi olha para aquele gigante e diz: você vem a mim com espadas, com lanças, mas eu vou a você em nome do Senhor dos exércitos a quem você está afrontando. Observam a diferença, amados? Em nome do Deus perante cuja face estou. Essa é a segunda coisa que o texto nos revela, que Elias era servo. Elias era servo, assim como Davi o era. Ele atendia a direção de Deus, porque ele o representava. Quem está apto a representar a Deus? Não ser Deus, porque isso o homem não poderá, jamais, muito embora alguns queiram. Mas quem está apto a representar a Deus? Então, você deve se perguntar se você está representando a Deus ou você está representando a si mesmo, aonde você se apresenta. Irmãos, era um risco muito grande apresentar-se diante de um rei e ainda desafiá-lo, como Elias desafiou. Tanto que depois daquele momento as coisas ficaram tão tenebrosas para o lado dele, que ele correu risco de morte. Porém, ele tinha certeza que o seu viver era um com Deus. Era um com Deus. Quando que
você vai ter esse sentimento no coração de dizer: eu sou um com o Senhor. Eu sou um com o Senhor na divulgação da sua palavra, ou até mesmo na luta, na batalha contra o pecado, contra as coisas que vivem nos assediando constantemente. O Evangelho de João, no capítulo 17, verso 21. O evangelista diz uma coisa aqui que vocês podem ter a certeza que é a palavra do Senhor, na voz de Jesus, quando ele diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também que sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Essa oração sacerdotal de Jesus, Jesus ora em favor dos seus, ora em favor de vocês, em favor de mim, para que nós possamos ser um com o Senhor. Já não somos mais um sozinho, agora somos um com Ele. E quando nós temos a certeza de sermos um com Ele, e o desejamos ao nosso lado, conosco, em todos os momentos, aí nós somos mais fortes. Aliás, nós somos fortes, porque com o Senhor ao nosso lado, nós somos mais que vencedores. Assim, Elias tinha certeza de que era representante de Deus. Ele não era um qualquer, não era um homem que se levantou por vontade própria ou por desejo de ser alguém, de se aparecer, mas era um homem cujo ministério foi designado pelo próprio Deus. E a última coisa que Elias disse a Acabe naquele pequeno colóquio, aquela conversa, foi que só voltaria a chover na terra quando ele desse ordem. Não era Deus dar a ordem, ele desse a ordem. Porque certamente Deus já tinha dito: olha, você vai dizer que por 3 anos não vai chover, e depois disso você vai lá e desfaz, para que você seja patenteado como meu servo, como aquele que é meu representante. Como ele poderia ter tanta certeza, meus irmãos? Como ele poderia ter essa certeza? Existem algumas coisas que a gente pode aqui dizer como coisa realmente já definida. Quando Moisés subiu no monte para ter aquela conversa com Deus, estava ele na presença do Senhor, ficou ali por um bom tempo. Quando ele desceu do monte, havia algo nele que determinava que ele havia estado com Deus, ele estava na presença de Deus, porque o seu rosto brilhava. O seu rosto brilhava. E para que nós, irmãos, patenteemos a nossa união com o Senhor, a nossa presença com Deus, ou a certeza de que Ele realmente nos deu essa ordem para cumprir, temos que demonstrar em nós alguma coisa que represente que estivemos e que estamos na presença do Senhor. Elias sabia que Deus não ia falhar com ele, porque Deus já tinha definido: é você que vai, você é o meu representante. Então, quando você chegar e disser, tenha a certeza de que isso realmente irá acontecer. Está aí uma coisa, irmãos, para nós pensarmos, para você que está em casa também pensar. Quando a gente começa a falar sem certeza, nós vamos passar vergonha. Se nós não temos mandato de Deus, mas será que acontece isso? Acontece muito. A Bíblia está aí para provar que várias vezes, em várias ocasiões, Deus chamou a atenção de falsos profetas, dizendo: você está dizendo que eu mandei, mas eu não mandei. Você está falando para o povo que essa palavra fui eu que mandei, mas não mandei. Então Deus não ia falhar com Elias, mas nós precisamos nutrir no coração e realmente porfiar
por ter a certeza de que o poder de Deus está ao nosso dispor, está ao nosso alcance, porque realmente nós estamos na presença dele como seus representantes. Creia nisso, que o poder de Deus está na sua mão, ele está a seu dispor, quando você de fato é um com ele. Fora isso, não. Mas, irmãos, há uma outra coisa que então nós precisamos afirmar aqui, é que Elias tinha certeza que esse poder de Deus estava à sua disposição. Quando nós não estamos certos disso, nós vamos sempre fazer exatamente aquilo que fizeram os filhos de Cefas, lá no Novo Testamento. Filhos de Cefas dizendo para o endemoniado que eles estariam libertos em nome de Jesus que Paulo pregava. Quantas vezes nós queremos usar desse poder que o Senhor tem à nossa disposição, mas usando de maneira errada, sem sabermos o que estamos fazendo? Se nós não conhecemos o poder de Deus através de Jesus, não podemos exercitá-lo. O endemoniado diz em alto bom tom para aqueles filhos de Cefas: nós sabemos quem é Paulo, sabemos quem é Jesus, mas e vocês, quem são? É uma derrota atrás da outra, irmãos, quando nós não temos realmente o poder de Deus à nossa disposição. Se nós o temos, certamente seremos vitoriosos. E vejam, amados, que a história de Elias não termina por aí. Certo desse poder, como servo, como representante e como tendo poder à sua disposição, Elias chegou ao ponto de matar 450 profetas, caminhar 400 quilômetros com uma refeição no poder de Deus. Mas teve também os seus momentos de altos e baixos, quando em depressão profunda pediu a sua morte. Porém, queridos, lembre-se que se nós estamos com o poder de Deus à nossa disposição, mas por qualquer razão nos encostamos em algum lugar e começamos a chorar as nossas mágoas, a lamentar os nossos fracassos, é hora de começarmos a conversar com Deus e dizer: Senhor, restaura a minha alma, restaura a minha vida. Como o salmista dizia: restaura, Senhor, a nossa sorte, como no Negueb. E Elias então encontra o Senhor naquele triste episódio de pedir a morte, lamentar, chorar, e diz: Senhor, tenho sido zeloso, mas eles querem tirar minha vida, pensando que Deus ia passar a mão na cabeça. Oh, meu filho, coitadinho de você. Mas Deus, pelo contrário, diz: levanta daí, descobre o seu rosto e volta de onde você veio. Vai fazer alguma coisa, não fique parado, deixa de ser preguiçoso, volta ao caminho, porque lá tem o que fazer. Às vezes nós precisamos levar esse chacoalhão de Deus, né? Porque nada dá certo, porque a gente está na igreja, mas não consegue se situar, nós não temos oportunidade de mostrar o nosso valor, sabe, irmãos? Quantas reclamações a gente ouve de servos que muitas vezes nem tem condição de fazer. Mas Deus manda: volta lá, vai caçar o que fazer. Deixa de ser preguiçoso, deixa de ser chorão e vai caçar o que fazer. Não é isso que você precisa? Irmãos, eu quero concluir. Se cada um de nós tem o poder de mudar o mundo a qualquer momento, em qualquer situação, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor. E quando eu falo de mundo, não é o orbe, não é esse cosmos, mas as coisas que estão à sua volta. As pessoas que vivem ao seu lado podem ser transformadas através da sua atitude, através da sua ação, através daquilo que você fala e através daquilo que você faz. Basta tomar posse dos recursos de Deus.
Você sabe que Deus tem os recursos na sua mão. E é tão fácil, porque temos que nos chegar ao Senhor e Ele certamente abrirá para nós os seus braços e nos dará o repouso que nós precisamos. Hoje a autoridade está nas nossas mãos através do poder de Jesus. E Ele disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Você vai lá, vai por todo mundo e faça o que Elias fez com Acabe. Anunciou o desígnio de Deus para aquele homem e disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou. Se nós formos ao mundo levar essa mensagem, é a mesma que Elias levou, e o mundo vai crer, o mundo vai se converter, as pessoas vão se transformar, porque é essa a nossa ordem. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria, em toda a Judéia e até aos confins da terra. Então, se é dessa forma, você precisa entender que é só através de Jesus que temos autoridade. Você já tem Jesus na sua vida? Se você ainda não tem, está na hora de buscar o Senhor como seu Salvador. Porque eis, diz que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Que Deus nos abençoe, meus amados, que esta seja a realidade na sua vida. Um homem, com toda a certeza, chamado por Deus. Amém.